Olá pessoal, aqui é o Landinho, tutor de História do Projeto Feynman. E agora nós vamos falar sobre a Era Vargas. Pois bem, aqui é um cartaz, né, das eleições as eleições de 1930, que foi quando Vargas primeiramente entrou no cenário nacional como uma força política disputando para presidente, né? Então, para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, a Aliança Liberal. Vamos chegar lá para explicar, né, como é que isso aconteceu. Visão geral da Era Vargas, né? Ela é dividida em três fases. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45. Qual é o marco inicial da Era Vargas? A Revolução de 1930. É o período que se inicia após o fim da República Velha, com a Revolução. Qual a Revolução? A Revolução de 1930. Início, Revolução de 1930. Em 29 teve a Grande Depressão, né? Ou seja, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, aí todos os países capitalistas do mundo entraram em crise. Então isso vai prejudicar muito os cafeicultores brasileiros, porque os países de fora não queriam mais comprar café, não tinham dinheiro para comprar café. O mercado quebrou, né? O mercado de um monte de coisa quebrou, inclusive do café. Então, as exportações de café caem absurdamente, gerando enormes perdas financeiras. Isso então vai fragilizar, digamos, o acordo que existe entre as elites agrárias do Brasil, né? Aquela coisa lá da República Velha, né? De política dos governadores, política do café com leite. Isso aí vai começar a se fragilizar porque o café não vai bem, né? O governo, digamos, as pessoas começam a meio que considerar medidas drásticas por causa dessa crise que o café passa, né? Então vai fragilizar o status quo político vigente, política do café com leite, porque as elites agrárias estavam em crise, né? Então, qual foi o reflexo dessa fragilização? O colapso do entendimento entre São Paulo e Minas Gerais para as eleições de 1930. Que a política do café com leite é que Minas Gerais e São Paulo iam revezar na presidência, né? Com políticos de São Paulo, hora de São Paulo, hora de Minas Gerais. Só que aí esse entendimento entra em colapso. Por quê? Porque, na época, o presidente Washington Luiz ele vai romper com essa normalidade, né? E ele vai apoiar como seu sucessor o Júlio Prestes. Cuidado, não confunde Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes, são duas pessoas diferentes. Luiz Carlos Prestes é o carinha lá da coluna Prestes, depois virou comunista. Esse cara aqui não tem nada a ver. Esse Júlio Prestes aqui, ele é da oligarquia. Também, só que ele era também do Partido Republicano Paulista, igual o Washington Luiz, e não alguém do Partido Republicano Mineiro, como se esperaria. Por que o Washington Luiz fez isso? Porque, como o café estava em crise, o Washington Luiz queria indicar o Júlio Prestes, porque o Júlio Prestes já tinha demonstrado que ele conseguia, digamos, administrar bem a indústria cafeira, digamos assim, indústria cafeira. A produção cafeira, né, o café em si, ele conseguia proteger o café. Acho que o Washington Luiz, ele indicou o Júlio Prestes com uma medida de proteção do café. Só que isso rompeu com o Partido Republicano Mineiro, né? Então o Partido Republicano Mineiro vai considerar lançar a candidatura do presidente de Minas Gerais da época, né, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Ele chegou a ser pré-candidato, só que ele vai dar lugar para o Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul para presidente e João Pessoa como seu vice da Paraíba. Assim, aí na época, né, o Washington Luiz ele indica o seu sucessor, que é tipo o candidato oficial, digamos assim. E aí as oligarquias estaduais, os partidos republicanos dos estados, dizem se apoiam ou não. Apenas 3 estados foram contra a indicação de Júlio Prestes para Washington Luiz: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Por isso que tem aquele nego na bandeira da Paraíba, porque foi o telegrama que João Pessoa mandou para Washington Luiz, dizendo que ele negava o apoio, o Partido Republicano Paraibano renegava o apoio a Washington Luiz, indicando Júlio Prestes, né? Então aí que nasce a Aliança Liberal, né? Que vai contra que vai contra as outras oligarquias, né? Então ela vai nascer dessas oligarquias dissidentes, mas partidos realmente querendo renovação, né? Querendo fim dessa república oligárquica, enfim. Então era Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e partidos de oposição, né? Isso aqui porque eram ou oligarquias dissidentes, ou então porque queriam mudar a face do país. E uma coisa com partido de oposição aqui, você tinha grupos tenentistas, enfim. Ó, tanto que aqui, ó, quais eram os projetos da Aliança Liberal, né? A instituição do voto secreto, o incentivo à industrialização, leis trabalhistas, e eles tinham apoio de militares ligados ao tenentismo, Juarez Távora, por exemplo, e da classe média urbana. Na época também existia o Bloco Operário Camponês, o BOC, um partido de caráter comunista. Na época, o Partido Comunista era ilegal, então esse Bloco Operário Camponês reunia muitos comunistas dentro dele. Ele vai chegar a indicar um candidato, só que ele não tem votação expressiva. Qual é o resultado das eleições? Os dois lados praticaram fraude, né? Tanto do Getúlio Vargas quanto do Júlio Prestes, né? Da oligarquia, digamos, vigente.
Só que acho que o da oligarquia foi mais eficiente, né? O Júlio Prestes ganhou. Só que a Aliança Liberal não aceita alegando fraude. Os ânimos se inflamam e a Aliança Liberal vai realizar a Revolução de 1930. O estopim para que isso aconteça e que as oposições se unissem, né, foi o assassinato de João Pessoa, que não tinha nada a ver com as eleições, né? Eram por motivos, digamos, meio políticos, meio pessoais, mas que não tinha nada a ver com as eleições presidenciais, mas serviu de pretexto para que a Revolução de 1930 acontecesse. Aí eles foram lá, né? Luta armada começa no Rio Grande do Sul e se espalha com o intuito de impedir a posse de Júlio Prestes, com auxílio tenentista. Assim, Washington Luiz é deposto. E aí vai começar o início do governo provisório, né? Vai assumir a junta militar e pouco depois o poder é dado a Getúlio Vargas.